Boa noite para vocês que estão aqui mais uma vez agora no Papo Delas. E hoje a gente tem uma presença também muito especial da Ivonete Rosa. Ela que é psicóloga, escritora, poetisa também. E ela também exerce outras funções, mas isso eu vou deixar com ela para falar. É um prazer ter vocês aqui mais uma vez e eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações, curte esse vídeo também. Boa noite, Ivonete Rosa. É uma Boa rosa. noite, Se apresente, Lisbela. por favor. Boa noite, obrigada pelo convite, primeiramente. É uma gratidão estar aqui contribuindo com o meu conteúdo, com a minha vivência, com a minha bagagem de vida. Eu sou psicóloga, sou bombeira, militar em Brasília e sou escritora, poetisa, autora do livro A Minha Vida Começou aos 40. E eu concordo com você, que a vida da gente começa realmente depois dos 40, que foi quando eu percebi isso também. E eu quero falar um pouco com você sobre o livro, que você expressa no livro ali praticamente a sua vida, o que você passou. E eu acho que também um pouco de convivência com outras mulheres, com suas clientes, né, também que você atende. E o livro fala sobre essa história longa, uma história talvez acredito que tenha uma parte boa, mas tem uma parte bem construtiva também, né? O que que te levou a fazer esse livro? Bom, esse livro foi uma consequência natural da minha descoberta do propósito de vida, né? Eu comecei a escrever há 6 anos, rascunhando ali despretensiosamente. Esses textos começaram a circular pela internet, nos sites de conteúdos motivacionais, psicologia, autoajuda. Eu passei a postar esses conteúdos no meu Instagram e eu senti esse convite, né? As pessoas cobrando, né? Escreva um livro, né? Porque eu postava os textos diariamente e começaram a surgir esses pedidos, essas sugestões, né? Ah, faz um livro para gente, está na hora de vir um livro. Em algum momento eu acolhi esse pedido, eu compreendi que, de fato, eu já estava madura, né, para esse acontecimento, então eu trouxe à tona esse livro. O livro é um apanhado de crônicas que retratam vivências minhas, vivências bem pessoais, né? Também abordam vivências de pessoas próximas a mim, clientes, pacientes, familiares, amigos, colegas de serviço, enfim. Como eu sempre digo, né, nesses textos, para que eles surgissem, pessoas sorriram ou choraram, né, para que essas crônicas se manifestassem, né, se tornassem escritos. Você teve alguma dificuldade? Eu falaria assim um pouco de constrangimento para falar um pouco de você no livro, coragem de falar, porque muitas vezes principalmente as pessoas que são da área da saúde, que atendem, às vezes não quer falar sobre si. E essa coragem, assim, de falar sobre a sua história, o que que te levou também, né, a isso, né? Assim, eu tive que ponderar muito, Lisbela. A vontade que eu tinha era de poder ter mais liberdade para falar sobre as questões, né? As questões que eu vivi. Eu tive que encontrar um meio termo, né, para falar das minhas questões, tendo cuidado de não expor tanto terceiros, né? Porque tem pessoas envolvidas ali que não era interessante ficar expondo, né? Então, eu tive que ter esse cuidado, né? Essa parcimônia de encontrar um meio termo. Mas eu tive, sim, um receio, né, de ser julgada, natural. Nós, da psicologia, né, da área da saúde,
saúde mental, especialmente, nós somos muito cobrados, né? Como se não pudéssemos sentir certas coisas. Então, a gente é muito observado nessa questão de ser exemplar, como se não pudéssemos ser vulneráveis, né? Mas, assim, eu entendi que era mais forte a minha humanidade se manifestar, falar, né? Eu E encontrei a é minha forma. importante, né? Mas, assim, o que eu gostaria mesmo de ter tido mais liberdade, de me sentir mais livre para me expressar com mais fluidez ali, sabe? Sem me preocupar tanto com filtros. É importante, e eu acho também muito bom, porque esses dias, assim, a gente fica. Eu acompanho muitos psicólogos, muitos terapeutas também, e às vezes eu sinto que tem um pouco de constrangimento, às vezes, para falar de si, para falar da sua Sim, própria dor, como se. Porque muitas pessoas endeusam, né? Como se a gente fosse assim, não, esse aqui não sente dor, esse aqui não tem problema, não tem depressão, não tem melancolia, não tem nada. É o top do top de tudo. Mas a verdade não é assim, que nós somos seres humanos, somos sensíveis, choramos também. Muitas vezes precisamos de usar a medicação e não tem problema nenhum, eu não tenho problema nenhum com isso. E eu acho que é extremamente a gente colocar isso para fora, porque assim muitas pessoas percebem que nós somos, que nós temos também as nossas fragilidades, né? As nossas sensibilidades. E a gente passa, e a gente come também 1 quilo de sal todo dia, quase todo dia. A gente sim, também mata um leão, às vezes, também, quase todos os dias, dependendo. verdade. E então, assim, é importante a gente expressar. Mas, assim, o tema do livro é um tema bastante, assim, bem chamativo. Para mim, eu também percebi isso, que a vida, para mim, começou depois dos 40 anos. Que foi onde eu tive assim muitas coisas, um despertar, conhecimento, busca, acho que até compreensão melhor, percepção, a gente vem mais a intuição, vem mais, acho que as coisas caem mais rápido. O conhecimento ele cai mais rápido. É como se a gente tivesse um software e ali chega alguma história, um acontecimento, alguma coisa e vem. O que que me levou a conhecer? Quando eu te conheci, né, na outra plataforma, eu fiquei encantada com o vídeo, né, com aquele poema que você falou. Eu até fiz um vídeo que eu amo, aquele vídeo, porque ali, naquele momento, justamente falou tudo que eu estava passando exatamente naquele momento. Como que é isso? Pegar todas as mulheres bem no seu ponto-chave. Como você se sente assim? Parece que você lê os pensamentos das suas seguidoras, né? Ah, Lisbela, eu não sei, não tenho uma clareza para te dar essa resposta, né? Eu digo assim, eu tenho uma facilidade em transformar sentimentos em palavras. Eu tenho uma facilidade, assim, de interpretar. Eu acho que é um feeling apurado, né? De compreender um pouco essa alma, né? De quando alguém me traz um relato, né? Até quem é uma paciente vem falar alguma questão, é como se eu conseguisse sentir o que ela sente. Eu tenho essa facilidade, né? De enxergar além das aparências, né? E também essa facilidade de transformar isso em palavras escritas. Eu falando, não sou tão desenvolta, né? Mas assim, quando é para escrever, isso vem com muita fluidez, né? Então, aliado isso à experiência que eu escrevo com frequência, né? Eu escrevo diariamente, você vai ficando pega essa expertise, né? E assim, fica mais apurado essa habilidade, essa aptidão. O que que te inspira todo dia colocar? O que que te inspira todo dia? Você levanta e fala assim: hoje eu vou escrever tal coisa, tal coisa. Eu estou falando isso porque eu vi, tem um vídeo seu que você fala sobre o bloqueio, que você vai trabalhar, que você está falando dentro do carro. Aí você fala sobre tinha um bloqueio, você teve que desviar o caminho, e aí ali você cita que a gente, muitas vezes, a gente está seguindo aquele caminho, seguindo, seguindo, seguindo.
ou todo dia fazendo aquela mesma rota e de repente tem um bloqueio. E muitas vezes a gente precisa de desviar, a gente precisa de ver que, opa, eu acho que esse caminho não tá legal, vamos mudar de rota, né? Aham, Estamos persistindo demais aqui. Então, tá. assim, esse vídeo dentre todos os outros que você tem, é bem, ele toca bastante na gente, porque a gente às vezes persiste, as mulheres, nós, ser humano em si, a gente persiste às vezes numa coisa, num relacionamento, num investimento, em algo que a gente vê que chega uma hora que parece que não dá mais. Uhum. E a vida mostra essas coisas pra gente. Opa, tem um bloqueio. Será que é bloqueio ou será que é para mim parar aqui, né? Eu tenho uma intuição apurada. E eu tenho também essa facilidade, essa habilidade de traçar paralelos, né, com situações cotidianas. Eu pego isso e faço uma analogia, né, com outras situações. Por exemplo, esse vídeo que eu falei sobre esse bloqueio, eu estava indo ao quartel, assumi um plantão no Corpo de Bombeiros, e eu passava sempre na mesma via, né? E esse plantão eu tiro uma vez por mês. Nesse dia eu estava indo e estava bloqueado, estava de uma obra e estava bloqueado. O acesso, eu tive que pensar ali em achar uma outra rota, né? E ali eu já tracei paralelo com situações que a gente está sempre indo no automático e não se dá conta de que aquilo não dá mais para a gente tem que achar uma outra saída, uma outra forma de fazer. Na verdade, assim, um convite para a gente se reinventar, né? Encontrar novas possibilidades de fazer as mesmas coisas, né? Na hora que eu cheguei lá, que eu vi aquele bloqueado, aquela via bloqueada, eu pensei, eu tenho que chegar ao quartel. De que forma? Então, eu me vi obrigada a pensar em alternativas, né? Então, e aquilo me levou, me inspirou a escrever. Então, eu sou muito disso, de pegar uma situação cotidiana, rotineira, e traçar um paralelo com algo mais, é, com alguma reflexão mais aprofundada, né? Eu tenho essa facilidade, né, de pegar, por exemplo, né, eu estava com meu namorado na casa dele, estou aqui, inclusive, na casa dele, e ele tem umas plantas aqui, e ele tem, e as plantas já estão grandes, né, ele vai mudar para um terreno com essas plantas, estão em vasos, que assim, visivelmente são plantas que já estão crescidas, e esses vasos são pequenos, né? E as plantas estão adoecidas, já estão assim, amarelinhas, ficando meio, né, sofridas. E aí, assim, aquilo me faz pensar, né, em espaços que não comportam mais a nossa expansão, né? A gente vai estar numa situação ali, a gente se expande e não percebe que aquele lugar, aquela relação, aquele trabalho, aquela amizade já não ressoa mais com a nossa nova versão, né? Que a gente está precisando de um novo espaço para continuar, né? Para se manifestar. Então eu vi aquela plantinha naquele vaso apertado para ela e pensei nessa questão, né? De quando estamos em situações que já não ressoam com a gente, né? Que está espremido. Aí eu fiz um textinho naquele dia, né, sobre essa, veio um insight, né? Eu pego muitos insights assim dessas situações cotidianas e escrevo. Filosofa. Eu tô filosofando aí, né? É com Nossa, eu panela, acho. é com gato, né? Eu fiz do gato também, né? Eu tenho duas gatas e eu escrevi um dia, né? Eu observei minha gata lá na janela, né? Pegando sol. Aí eu escrevi assim, que eu aprendi com os gatos a alongar a coluna, fazer cara de paisagem de vez em quando, tirar um cochilinho quando precisa, pegar um solzinho. Então, é assim, é um gato ali que me ensina muita coisa, né? O gato tá lá. E assim, eu transformei aquilo num texto que as pessoas gostaram muito, né? Foi muito compartilhado esse textinho. E eu acho interessante porque eu gosto muito da filosofia em si, que a gente pega qualquer, qualquer coisa que seja tão boa ou uma situação também que seja ruim e transformar isso em uma coisa boa, né? Uhum. Como você faz com os textos e como você faz com as reflexões do dia a dia.
Eu estou lembrando aqui, essa semana eu fiz uma live falando sobre a sabedoria do trauma, né? O tanto que a Uhum. gente pode transformar isso em coisas boas para a vida da gente, como fortalecimento, como coisas é, de. Eu acredito que remédio ou cura em si. Porque muitas vezes, se a gente ficar focado muito no trauma, na dor, naquela questão, tá certo que a gente tem um tempo para passar por essa situação e é necessário, né, como as questões do luto, uma dor de separação, qualquer coisa que seja desagradável na vida da gente. Às vezes um diagnóstico de uma doença também. E eu falo muito sobre isso, é a gente transformar isso, ter uma sabedoria. Hoje eu estava conversando até com uma cliente e ela falando para mim da história, papapá, e eu falei, cara, tem que ter sabedoria para você transformar isso em alguma coisa grande. É aquela coisa, você pega a dor e transforma ela em algo grande, de preferência rentável, né? Sim. Rentável. Como a gente vê as questões assim das cantoras, de atrizes, que passaram pela situação de uma separação, de um divórcio e tal, 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 e fizeram música que estouraram lá o sucesso e tudo mais, e fizeram livro, escreve tudo. Mais ou menos as histórias parecidas. Então, Uhum. assim, eu, eu acredito que quando eu comecei a te seguir, eu vejo que me deu uma vontade enorme de começar a escrever também. Que bacana. Porque assim, a gente escreve as coisas da gente, e muitas vezes a gente tem preguiça de escrever, eu não sei escrever isso, não, não. Mas eu fui vendo que já tem coisas muito boas, muito gostosas de colocar e de expressar. Às vezes a gente fica, eu às vezes fico um pouco meia com vergonha de colocar, de expor e tudo, né? Falei, não, uma hora vai dar certo e eu vou colocar isso aqui lá vou postar. E é Uhum. importante. Mas o que que você me diz? Você viu o filme? Você já deu uma olhada no filme da Sabedoria do Trauma, do Gabor Mate? Não. É Ah, sim, muito, eu acho que eu vi a metade. Eu recebi esse link, uma amiga me mandou. Eu vi a metade. Eu vi, muito não vi bom. todo, porque era longo, mas eu vi alguma coisa. E como que é essa questão de, como você tem outra profissão que você falou, né? Você é bombeira civil, eu acho linda essa profissão, Militar, era uma militar. das profissões que eu tinha vontade, sim, eu reverencio a todos, né? Porque você está aqui não, porque eu gosto mesmo, tenho o maior respeito, porque o que eu vejo, né? O trabalho, salvar vidas, e o que que te levou também a ser a bombeira, a salvadora de vidas? Só Ah, lá. a, bom- a bombeira, eu escolhi a profissão, eu tinha 20 anos de idade, eu era bem novinha, né? Eu era menina. Na época, não era assim uma escolha, não era um sonho assim, eu quero ser bombeira militar. Não, não era. Até porque eu fui a terceira turma de mulheres da corporação. Era uma profissão nova ali, né? Eu buscava na época uma profissão que me desse estabilidade, né? Eu precisava de um emprego, de preferência, um cargo público, né? Para me manter aqui em Brasília. Daí veio esse concurso do Corpo de Bombeiros. Eu fiz, passei, entrei, mas assim, eu digo isso sem culpa nenhuma. Não foi uma escolha é, de alma, assim, é um sonho meu ser bombeira, né? Me adaptei à profissão, né? É desafiadora, né? Foi muito desafiador no começo, principalmente. Estou lá há 28 anos, quase aposentando. E acaba que, assim, o meu universo ficou muito voltado para salvar vidas, né? Uma paciente me falou que eu salvo de todas as formas, né? É no Corpo de Bombeiros, escrevendo, também atuando como psicóloga, né? Eu gostei, que eu nunca tinha me atentado para isso, né? Desse meu chamado, né? Como eu não acredito em acaso, então acaba sendo aí também uma versão salvadora, né? Salvadora de vidas. Literalmente, totalmente salvadora de vidas. Salvadora de mulheres, que eu acho que é o que mais toca na gente. Porque, assim, eu sou daquela frase que realmente, quando uma mulher se cura,
ela cura outras mulheres também. Cura. E quando uma mulher adoece, se revolta, outras também se revoltam e adoecem. Porque a gente fica assim. Às vezes eu fico acompanhando e vejo aquele dia que está um pouco meio os comentários, os posts estão um pouco assim meio agressivos, meio dolorosos, meio raivosos, e a gente acaba também um pouco entrando naquela vibe ali. Sim, Mas quando a gente se descobre, quando a gente se permite o olhar, ser seletivo, a gente também consegue se curar ou se remediar ali, prevenir alguma coisa, né? Desperta isso em outras mulheres. sim. É importante, Lisbela, essa questão de a gente ser seletivo naquilo que a gente escolhe para assistir, para ler, para ouvir, quem seguir nas redes sociais. Porque se você não tiver um filtro, você começa, você baixa a sua vibração, você começa a te perturba muito, né? Porque se você começa a ver tragédia demais, começa a ver conteúdos que não agregam, que ainda são agressivos, né? São tóxicos, né? Então, escolher, não só, a gente é muito focado em escolher o que comer, o que beber, ter cuidado, mas e também que conteúdos estamos acessando, estamos permitindo, né, que cheguem até nós, porque não tem como a gente falar que não se influencia por uma notícia ali. Você, não, é só uma bobagem. Não, aquilo tá reverberando em você de alguma forma, né? Então, É. escolher o que você vai dar, fazer plateia, né? Da tua audiência, né? Pessoal, se você está gostando desse vídeo, desse bate-papo com a Ivonete Rosa, aproveita, curte aqui o canal, ativa as notificações e se inscreva aqui também. Logo, logo, a gente tem mais coisas aqui para falar com a Ivonete. Tem muita coisa. Tudo que ela fala são coisas que são vivências verdadeiramente. Então, toca muitas outras mulheres também. O que ela passa, muitas mulheres passou também, passam e vão passar também, né, Ivonete? É, E vão passar, porque não tem jeito, vai passar. Mas, ó, gente, a vida começa depois dos 40 mesmo, eu sempre falo isso. Eu acho que é a melhor fase, uma fase melhor, eu não tenho vontade nenhuma de voltar atrás. Eu amo a fase que eu estou passando, eu acho que foi. Eu pensei assim, quando eu chegar nessa idade, eu, graças a Deus, eu cheguei. Porque eu pensei que eu não ia chegar, porque eu também passei por situações bem graves e bem dolorosas também. Eu achava assim, não, era tipo assim, graças a Deus mais um dia, né? Graças a Deus mais um dia. É isso. Ivonete, o que o seu tem um vídeo seu, tem um poema lá seu, é poema? Poema, né? depende. Reflexão, Eu né? também tenho reflexões, textos, É, né? reflexões foi. Tem um poema seu que foi narrado pelo Cid Moreira, que eu vi, né? Que eu vi naquela outra entrevista sua. Como é que foi isso? Isso foi em 2020, na pandemia, né? Eu fiz um texto dedicado à minha mãe, que faleceu em 2010, né? Eu fiz um texto para ela, uma homenagem, né? E estava me derramando, né? Naquela saudade. Eu postei esse texto no Instagram e eu coloquei na legenda que eu adoraria que o Cid Moreira narrasse aquele texto. Eu coloquei assim, que eu ficava imaginando aquele texto na voz do Cid Moreira. E no que eu escrevi isso na legenda, as seguidoras, os seguidores começaram a escrever, comentar. Cid, narra o texto dela, Cid, narra o texto dela. Fizeram meio que uma campanha, né? Nos comentários, marcando o Cid Moreira. E ele não respondeu, ficou lá. Assim, morreu o assunto, né? Só que no dia seguinte, estava lá o vídeo na voz dele, né? E ele havia marcado o meu perfil lá no vídeo, na legenda do vídeo. Eu fiquei enlouquecida, né? Não sei se foi ele que postou, foi a esposa, enfim. Sei que o fato é que ele narrou o meu vídeo, pegou meu texto e ele narrou, né? Lindamente.
Eu olhei aquilo, pensei, alguém me belisca aqui, pelo amor de Deus, porque eu não tava acreditando naquilo, né? Eu chorava, eu sorria, eu ficava louca, né? Então aconteceu com isso. Foi uma campanha, né, que os seguidores fizeram lá, uma brincadeira, e acabou que deu muito certo, né? Só que assim, nesse mesmo dia que eu postei esse texto, que eu mencionei o Cid na legenda, eu tinha enviado esse texto para um jornalista de Brasília, né? Para ele, eu pensei que ele fosse querer narrar. Eu mandei pro, não vou falar o nome dele aqui, né? Mandei no direct dele, falei que adoraria que ele narrasse aquele texto para mim. Ele é jovenzinho, né? E ele falou, aí ele visualizou, nem respondeu. Daí eu peguei e marquei o Cid, né? Aí o que que eu extraí disso? Se é para sonhar, sonha grande, né? Porque eu ganhei um não aqui, né? Desse apresentador jovenzinho, né? Que não tem assim notoriedade nacional. Ele me deu um não, mas assim, aquele não dele acabou empurrando, né, esse texto para quem narrar esse grande ícone da comunicação, o Cid Moreira. Então, tem assim, tem porta que se fecha, que é para algo maior, né, assim, acontecer. É muito bacana Muito isso, bom. né? E é assim, é nesses nãos. Muitas vezes a gente acha ruim escutar os nãos, mas eu vou falar assim para você: os nãos que eu recebo me fizeram crescer demais, sabe? Aham. Os nãos que eu recebi da vida, os nãos que eu recebi das pessoas, que eu mais achava assim que poderia falar sim para mim, me despertou, me acordou, né? A gente sai para correr, sai para fazer o que tem que fazer, por causa justamente desses nãos. E a hora que a Tem, gente fala, opa, não, mas eu vou falar sim para mim. tem não que é salvação, tem não que é oração, tem não que é libertação. Exatamente isso. E o que que na parte do livro você gosta mais? Ah, eu gosto de tanta coisa ali. Mas eu gosto mais do prefácio e gosto mais lá do pós-fácio. O prefácio é um bate-papo, é um reencontro meu com a minha versão menina, né? Quando eu me encontro com ela e falo, e entrego para ela esse livro, né? Que era um sonho dela ter um nome na capa de um livro. Então, nesse encontro, eu vou narrando, né? As vivências daquela criança, os sonhos, as dificuldades. Eu agradeço àquela criança por tudo que ela enfrentou para abrir as portas para essa mulher aqui. É um bate-papo muito gostoso, muito intenso, muito profundo, né? Então, eu fiz aquele texto aos prantos, eu chorei muito, escrevendo aquele texto, porque ali eu relembro as nossas memórias e entrego a ela esse livro, né? Olha, aqui está o seu livro, né? Você tem um nome na capa de um livro conforme você sonhou, né? Então, aquele texto para mim ele é muito sagrado, é uma alma ali se manifestando em toda a sua verdade, né? E o pós-fácil é uma carta que eu mando aos meus pais, que já são desencarnados, né? O título é Eu Peço a um Anjo que leia essa carta para os meus pais. Né? Ali também eu narro nossas memórias, as nossas vivências, e agradeço. É um encontro, então, eu acho que a abertura e o fechamento desse livro, eles me tocam profundamente, né? Sempre, eu escrevi chorando, se eu ler, eu choro de novo. Já tem outro já no forno? Eu tenho algum material já, né? Assim, mas eu estou no momento que dei uma pausa, né? Tem outras questões aí. Assim, meu foco agora não está para o livro. Ele vai surgir em algum momento, né? Quando ele vem, vem com tudo, né? Mas assim, agora estou na fase que eu dei uma pausa, porque eu precisei mesmo, né? Mas seguramente virão outros livros.
Gente, se você está gostando dessa entrevista, dá uma curtida, ativa as notificações, se inscreve no nosso canal. E eu quero agradecer também aqui a nossa patrocinador, Biostratos. Linha Mais Hidra da Biostratos com ácido hialurônico. De fora para dentro, fios mais hidratados. De dentro para fora, pele mais preenchida e cabelo mais saudável. Linha Mais Hidra da Biostratos. Cabelo, pele e você renovados. Ivonete, quando você fala da criança, eu gosto muito da criança, quando você fala da menina Ivonete, né? Hum? Eu acho interessante isso porque a criança precisa de ser vista. Às vezes as pessoas não têm essa compreensão, mas eu falo, gente, a nossa criança, ela passou por tanta coisa. A gente não passa por nada, mas ela passa por tanta coisa para Sim. se construir, para a gente estar aqui hoje. Nossa criança passa por coisa demais, ela cria, ela sonha, ela fantasia. Então, tudo que ela passa, tanto os momentos bons quanto os momentos ruins, às vezes uma convivência, primeiro dia de escola, quando o pai ou a mãe morrem, ou quando tem uma briga, ou tem uma separação. Gente, tanta coisa que a criança passa, e ela registra isso, né? Ela registra isso como algo. Então eu sempre falo assim, gente, tem que valorizar a nossa criança, porque ela passou por coisa demais. O que que você me diz assim? Você, como você relata também no livro, como essa cartinha que você fez para menina Ivonete, né? Eu gosto de falar assim, menina Ivonete. Como que você vê isso? Você trabalha, você gosta também de trabalhar com isso, de falar sobre isso? Você acha que isso é importante? Bom, o meu público não é infantil, né? É sobre isso que você quer perguntar? Não, assim, porque assim, a gente é um adulto, mas a gente tem a nossa criança. Ah, sim, sim, sim. Né, Entendi. escrever uma carta para nossa criança interior, né, para nossa criança Entendi, lá que entendi. foi. É, eu percebo a infância como o nosso berço, assim, como o nosso campo fértil para questões até de cura, né? Você pegar um adulto, está numa profissão que ele tá, que não está trazendo satisfação, um adulto que está frustrado profissionalmente, possivelmente esse adulto está numa profissão que não ressoa com a essência dele. E se ele for na infância, se ele for reviver, prestar atenção na infância, ele vai encontrar lá o que ele gostava de fazer. Ele vai encontrar alguma coisa lá que se identifica, né? E dali, e assim, aquilo da infância lá, que ele fazia, que ele brincava, eu percebo que lá tem uma profissão que traria para ele essa satisfação. Por exemplo, tem gente que. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele fala assim que ele atua numa área que ele não gosta, ele está com burnout, inclusive, né? Eu perguntando sobre a infância dele, o que ele fazia, o que ele brincava, ele falou assim: eu adorava pegar pedaços de madeira e imitar, fazer de microfone, eu ficava imitando o locutor, não? Então, claramente, o que eu percebo ali? Um comunicador, né? Que não deu voz, que não manifestou esse dom, essa vocação. Ele brincava, né, de narrador, né, então, eu percebo que, e assim, tem gente que eu lido com mulheres que falavam assim, na infância eu gostava de costurar roupinha de boneca, eu adorava aquilo, ou seja, uma costureira, uma estilista, uma artesã, que de repente está trabalhando no escritório, ali aprisionada, frustrada, contando as horas para poder chegar à sexta-feira e ir embora, né? Então, eu vejo a infância, ela traz, né, esse aparato, né, para você. Ela traz os sinais, ela traz o, esse conteúdo, né, esse repertório para você se encaminhar na vida. Se você prestar atenção numa criança ali, ela dá indícios de que adulto ela gostaria de ser, sabe? Do que ela gostaria de fazer na fase adulta. É só prestar atenção. O meu filho, por exemplo, ele é lutador, né? E desde novinho que ele demonstrava isso. Ele chutava, pegava sacolas de mercado, enchia de papel amassado, pendurava no varal, e ficava chutando, fazendo saco de pancada. Então, e graças a Deus ele encontrou, né, ele trouxe isso com ele agora na fase adulta. Ele é muito feliz no que ele faz.
Então, eu sempre digo assim, você tem criança, observe essa criança. O que ela gosta de fazer, como é que ela brinca, o que que atrai essa criança, o que que faz com que ela brilhe os olhos, entende? Para evitar aí um adulto frustrado, porque esse adulto que até pode ganhar muito dinheiro, mas está infeliz, porque não está vivendo a essência dele, né? É, verdade. Quando a gente, assim, a gente precisa de olhar para a nossa criança, né? Precisa de olhar para a nossa criança, compreender, escutar, abraçar, conversar, né? Tudo isso acho que faz parte da gente para a gente poder olhar e até crescer e tudo. Muitos sonhos, muitos de nós adultos não realizamos os nossos sonhos de criança, né? Alguns sonhos Sim. ainda bem que não, mas É, outros chegou mais ou menos pertinho. E a gente pula também muitas fases, né? A gente pula essa fase da infância, a gente às vezes quer ficar adulto rápido. Ah, eu doida para chegar aos 10, aos 15, aos 18 e acha que a vida vai mudar. Mas, gente, o bom é que a vida começa realmente depois dos 40. Estou falando porque é mesmo. É muita coisa para se viver boa, deliciosamente, olhar a vida de uma outra forma, olhar tudo de uma forma melhor. Eu acho assim, eu sou suspeita para falar. E o que que e agora o seu público maior, né? Suas clientes, você atende seus pacientes, qual é o público maior assim, das mulheres, homens? Como é que é? meu público Quais as majoritariamente é maiores queixas, né? assim, o meu público, ele é feminino, em sua maioria. Eu devo ter lá no meu Instagram, eu devo ter, eu acho que 3% de homens, né? E o restante são mulheres. A faixa etária aí variando de 28 a 60 anos, né? Tem mais, tem menos, assim, mas a fatia maior engloba essa faixa etária, né? Minhas pacientes também, a maioria são mulheres, e o que elas buscam, o carro-chefe, né, das demandas são, assim, crise existencial ou relacionamentos. Quem me procura já vem com essa expectativa de que eu possa contribuir nesses aspectos, né? De crises, né? Ah, eu estou insatisfeita aqui, o que que eu faço da vida, né? E também as relações, no geral. O que que você acha que a mulher leva a mulher a buscar relacionamentos tóxicos? Relacionamentos ruins, com migalha. Mas tem uma série de fatores, Isabela. Eu acho que dentre eles, a própria ausência de autoconhecimento, né? Uma pessoa que não se conhece, né? Que não se apropriou do próprio valor, do próprio potencial, ela acaba se contentando, né? Com algo bem aquém do que ela merece, né? Tem várias questões, também questão de crenças, né? Crenças limitantes, crenças, valores familiares que essa mulher recebe, de que casamento é assim mesmo, casou é para sempre, é, é melhor ter isso do que não ter nada, é melhor um parceiro assim do que ficar sozinha, né? Então, não tem aqui uma receita pronta, né? Cada mulher ali tem uma realidade, mas eu digo assim que, no geral, é a mulher que está afastada da própria essência, a mulher que está vivendo muito em razão das expectativas dos outros, né? Da mãe, do pai, da família, e ela não tá no centro dela, né? É Se comum eu perdeu, atender né? pacientes que, assim, que escolheram o marido baseado na escolha do pai. O pai, assim, ela escolheu um homem que se encaixa nas expectativas do pai. Ah, meu pai aprovou esse homem aqui, eu vou me casar com ele. E ela nem gosta daquele homem, não tem nem atração, não tem admiração, não tem nada, entendeu? É o momento que, assim, a autoestima, né? O auto-amor, né? A Exatamente. autocompaixão, né? Mas É. só que até a gente compreender isso, demora, A gente quebra né? muita cara, né? A gente faz muitas escolhas Então, equivocadas, né? E aí, aquela história também, aquele termo da
as mulheres às vezes falam, ah, eu tenho um dedo podre. O que que você acha disso? O dedo podre é assim, é quando a mulher, quando a pessoa escolhe a partir das feridas emocionais, né? Não é o dedo que é podre, é porque ela está escolhendo a partir das dores, né? A partir da escassez. Então, uma escolha norteada pelas dores não vai dar boa coisa, né? Eu vejo assim que o momento necessário é a gente saber aonde a gente se perdeu, né? Uhum. Que a gente se perde. Acho que principalmente quando a gente vai casar, quando a gente vai ter filhos, a gente se perde. E até a gente chegar nesse momento de se reencontrar de novo, né? Ter essa autobusca, não só esse autoconhecimento em si, mas essa autobusca, saber aonde que eu me perdi, né? E aí, quando você vai voltar, aí a gente revive mil coisas, os contos, os sonhos, as fantasias. É assim, a história de pegar o primeiro que aparece para casar, porque vem aquela crença, ah, o medo de ficar solteira, que não sei o quê, não vou casar. Mas eu acho que é importante a gente primeiro conhecer a nós mesmas, saber o que que a gente quer. Só que isso demora. Só que toda essa vivência da gente, da criança até a gente, 30, 40 anos, 50 anos, a gente passa por uma história, a gente cria a nossa própria história. Então, isso é que vai trazer para a gente depois uma escolha bacana. Mas, assim, superar, saber que o outro não é meu para sempre, que vai ficar ali, mas o tempo que ficar que seja bom, Que seja bom, que que seja seja. ótimo, é viver o hoje, né? É viver o hoje, não ficar presa em picuinhas, em coisinhas pequenininhas que às vezes você desgasta muito a si e desgasta também às vezes o relacionamento. E, e agora, no momento, você passou toda essa fase e, e agora você está se permitindo se Sim, amar, ser amada. sim, Eu é. vi. Eu Eu vou tô, falando porque eu vi isso lá. Aí eu falei, ah, não tem problema, pode falar. Se tá lá para 300 e tantas mil pessoas ver, eu vou falar. sim, Lisbela. Eu tô namorando, né? Eu tô muito feliz, é uma relação muito gratificante para mim, né? Assim, tô feliz, é diferente de tudo que eu já vivi, porque foi uma escolha, é uma escolha consciente. Eu percebo que não foi uma escolha a partir de feridas, não é uma repetição de padrão, né? Então, estou muito feliz. Estou feliz, Ah, isso é bom. estou grata, estou leve, estou amando, né? Ai, é tão Estou com bom. um mozão saudável, né? Né, amor? Tá ali. Não, eu achei interessante que quando você colocou, eu falei, ah, gente, é aquilo que eu falei anteriormente, que a gente falou anteriormente, né? Vibra junto com a gente, porque toca também na gente. E a gente também é como se a gente se realizasse, é como se a gente também acreditasse também que tem coisas boas e que a vida tem muita coisa boa na vida, muito mais coisas boas para a gente agradecer do que para a gente reclamar. E eu quero falar com você assim, para a gente encerrar, o que que você é, qual a frase ou uma reflexão ou uma filosofia aí que você deixaria para as mulheres que vão assistir essa entrevista, esse papo nosso aqui, né, o papo delas? O que que você deixaria para as mulheres que passaram por situações parecidas com a sua, viveram lutos, foram lá no fundo do poço, né? E precisam se reerguer. O que que você deixaria para essas mulheres? Que às vezes já perdeu a esperança de tudo. Ah, eu não quero, eu não vou. Assim, não é só o relacionamento em si que eu estou falando. Eu estou falando da vida, de Uhum. viver, de agradecer a vida, de respirar, de poder olhar o sol e agradecer sem falar, nossa, que saco hoje. Olhar a chuva e não reclamar, sabe? Porque eu acho que isso tudo vai começando a vibrar, a ressoar na gente. Sim. Então, o que é que você deixaria para essas mulheres? Eu diria para cada uma delas, não desista de vocês, não desista do processo de vocês. Vocês conseguem transmutar tudo isso.
Se eu conseguir, vocês também conseguem. Não sou mais forte do que ninguém. Mantenham o otimismo, cuidem de si mesmas, voltem para o centro de vocês, né? Não coloquem ninguém como centro das suas vidas, tá? O centro é você. Esteja bem nesse centro e o que vier, né, será por uma escolha consciente, tá? Vai vir para agregar. Façam aquilo que dê prazer, identifiquem aquilo que traz alegria, que façam vocês vibrarem alto. O que que vocês gostam de fazer? Ah, é dançar? É escrever? Ah, é bordar? É artesanato? É jardinagem? O que quer que seja. Encontrem essa fonte de felicidade, de endorfina, né? Pratiquem isso. Cuidem-se como um ser sagrado que vocês são. Estejam no centro, um dia de cada vez. Não se comparem com ninguém, cada processo é único, cada pessoa é única, vocês são únicas, nós somos únicas. E espere o melhor da vida, porque a vida abraça a gente. Quando a gente vai com esse entusiasmo, a vida também devolve, a vida também e abraça a gente, né? E entrega também essa beleza, né? Não desista, não. Tem beleza, sim, aí no processo, no caminhar, né? Vocês conseguem transmutar, transformar aí essas dores em aprendizado, em elevação. E sorrisos, né? Sorriso. Acha graça de si mesmo, né? Achar graça de si mesmo é importante. É. Pois é, gente, eu queria agradecer vocês que estiveram aqui e eu quero encerrar. Ivonete, aonde você atende? Atende online? Como é que Eu, é? eu só atendo online, porque, como sou servidora pública, eu não tenho consultório físico, só atendo online. Lá no meu Instagram, Ivonete Rosa Psi, tem no link da bio, tem lá como agendar, tá? Esse atendimento. Tem lá algumas vagas ainda, tá? Então, estarei à disposição com o meu melhor aqui para atender. Quem sentir que me procurar. Gente, queria agradecer, Ivonete, muito obrigada por você estar aqui, essa beleza sua que irradia, que ressoa para outras mulheres, é a sua história, as suas reflexões são remédios diários para todas as mulheres, pode saber disso, eu pelo menos vejo dessa forma. E eu quero encerrar com uma reflexão dela que ela colocou, porque ela está falando sobre isso, que eu gosto muito. Não dê a ninguém o poder de ir e voltar da sua vida como se fosse a casa da mãe Joana, ok? Tudo bem você demonstrar suas intenções, o quanto você está interessado, mas é preciso impor limites. Se um não quer, dois não se relacionam. Não entregue o seu sagrado a quem não sabe lidar ou cuidar dele. Mais uma reflexão dela. Gente, muito obrigada. Um abraço, Ivonete. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Parabéns também, né, pelo teu canal. Isso aí é uma fonte de contribuição para as mulheres, tá? Então, que sejamos essa rede de cura, né, de trocas, de empoderamento. Gratidão infinita, Lisbela. De Um beijo apoio. para todos, todos e todas. Obrigada. Obrigada, até a próxima.